Para o tema de hoje, eu agradeço, pelo convite, e o tema de hoje vai dar uma sequência naquilo que a gente passou de manhã já, mas textos bem diferentes, nós cantamos já algumas músicas de vitória, que Deus é o nosso alicerce, enfim, que a gente busca Ele e procura segui-lo. E o tema hoje de manhã é decidindo vencer em tempos de crise. Decidir vencer em tempos de crise. A história que eu quero contar nessa manhã e com vocês, alguns versículos, são 22 versículos, na verdade, a gente vai passar eles aos poucos. É uma história que é sobre um rei chamado Josafá, onde que nós encontramos 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 22, e no capítulo 20, o verso 32 fala sobre que andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Mas mesmo um rei como ele, como o Asa, depois a gente segue, algumas outras partes, um rei que fez uma mudança grande na nação dele, tirando ídolos, enfim, ele buscou agradar ao Senhor. Ele enfrentou uma dificuldade muito grande, um aperto muito grande aqui, E nós queremos tirar alguns passos, para a vitória em tempos de crise, da lição dele que ele nos ensina. Sabemos que os últimos dias, os dias que estamos vivendo, são tempos extremamente difíceis, onde o inimigo se levanta principalmente contra a igreja, contra a família, E como o pastor Marcos já falou, na igreja de Cristo, geral, não só local, como aqui a igreja menonita, ou a Irmãos, ou seja, de qual outra igreja aqui da colônia Vitimarsum, mas em geral, E leva os cristãos a tomarem decisões. Por exemplo, há 2 dias atrás, na abertura das Olimpíadas, tivemos uma afronta enorme contra o cristianismo, onde que se igualou, a abertura, ou aquele quadro da Santa Ceia, de lésbicas, gays e homossexuais, sentado à mesa lá, a mulher mais no central, representando Jesus Cristo, e, enfim, uma aberração contra o cristianismo, realmente, E eu oriento todo cristão a não assistir às Olimpíadas, São 2 milhões e poucos e meios de cristãos deveriam de boicotar realmente as Olimpíadas esse ano, Não assistindo, ligando na sua TV para ver algum jogo, seja lá Brasil, seja lá o que for, Porque realmente foi uma afronta ao cristianismo, fora todo o ocultismo que ocorreu durante a abertura ali. Então, são coisas assim. Esses dias eu estava numa reunião em Curitiba também, onde que sobre o Sistema Único de Assistência Social, E aí a gente vê que nós, como organizações, sempre estamos encurralados cada vez mais, principalmente as evangélicas, mais encurraladas para não poder executar serviço social ou não receber os selos necessários para fazer assistência social, Então, a gente vê que há uma perseguição realmente na igreja, Há cristãos evangélicos nesse sentido. Não só evangélicos, porque foi mencionado lá alguns trabalhos de igrejas católicas, onde que eles também estão cortando recursos e coisas assim. Então, não querem saber, O negócio é combater o cristianismo, Para isso o mundo está funilando. Gente, nós temos que se preparar, porque o anticristo vai vir, O anticristo vai vir, e isso é um preparo para o anticristo vir, para ele poder reinar no mundo, E nós queremos assim aprender algumas coisas nessa manhã, sobre esse rei, que, lógico, isso aqui veio em forma de guerra, para ele uma afronta de guerra, mas ele venceu usando alguns meios muito comuns, deixando Deus lutar, em vez de
eu lutar ou ele lutar. Primeiro ponto, Josafá, ele reconhece a sua situação e ele foi buscar o socorro no Senhor. O verso 1 a 6 de Crônicas 20, 1 a 6, diz assim: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon da mar, que é em El-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força, potência, e não há que te possa resistir. Há uma verdade aqui, né? Não só uma, né? Tem algumas, mas tem situações até que mesmo o rei, ele começa a ter medo, né? Até o rei, ele que é cheio de poder, tem medo. Um rei tendo medo. É um erro não confessarmos diante do Senhor isso, o nosso medo, né? Não confessar diante do Senhor o nosso medo é uma, como é que eu posso dizer assim, uma espiritualidade falsa. Dizer: ah, Senhor, eu tenho medo de encarar tal situação. Eu estou numa transição de cargo e eu tenho medo, né, de encarar a transição de cargo, de saber o que me espera tudo para frente. Será que eu vou dar conta, né? Então, dá medo, né, a gente fazer, mas aqui a situação era bem mais difícil, né? Não era uma transição de cargo, era o país sendo atacado. Confessar a Deus e buscar a solução é uma coisa, viver em função do medo é outra, né? Viver em função do medo, ele me prende, ele me paralisa, eu fico, né, sem ação, eu não consigo agir. Posso ter medo, sim, mas com o Senhor eu vou conseguir vencer, né? Como filhos de Deus, não podemos ser paralisados pelo medo. Não podemos ficar parados, não podemos ficar paralisados diante de uma afronta dessa, da abertura de Olimpíadas, ou do governo tentando combater o cristianismo. Mesmo que, assim, de uma forma bem sucinta que eles estão entrando, né? A gente não pode ter medo. Não podemos ter medo de que o governo feche a nossa igreja. Não podemos ter medo disso. Nós temos que encarar, temos que ser cristãos autênticos. Nossos medos, ao contrário, devem nos levar-nos buscar mais ao Senhor, nos dobrar mais os joelhos, né, como eles fizeram aqui, né? Nós devemos batalhar mais ainda, buscar mais o socorro do Senhor, abandonando, né, o medo, né? Não podemos abandonar a fé, a igreja ou os amigos. Não podemos. Quanta gente abandona pelo medo a igreja. Não vou mais. Não quero mais discipulado, não quero mais isso, né? Toda crise nos deve levar a uma confissão, buscar o Senhor e permanecer com o povo de Deus. Nós precisamos parar de murmurar, de reclamar da situação. A solução vem quando nos ajuntamos como povo de Deus, como família, célula, discipulado, em jejum e oração, para, né, depender e poder viver do poder e das maravilhas de Deus. Nós temos que nos ajuntar. Segundo, Josafá, ele trouxe à memória as alianças e as promessas de Deus, aqui no verso 7 a 33. Eu não vou ler, né, vocês podem dar uma refletida em casa. Ele buscou, ele começou a lembrar das coisas que Deus fez no passado. E o que isso nos leva a pensar? A questão não era que Deus tinha se esquecido de como que Ele fez os milagres, as maravilhas no passado, das suas palavras. Porque isso é impossível, Deus não se esquece. A única coisa que Deus se esquece é dos nossos pecados confessados. Aí Ele esquece.
Ele não lembra mais, mas das promessas, das suas promessas, das suas coisas que Ele tem feito. Ele fez para nós lembrarmos dela. Pare para pensar um pouco. Quantos livramentos Deus fez na tua vida até agora, seja lá até os 15, 20, 30 anos ou até agora a tua idade. Quantos livramentos Deus fez na tua vida? Quantos inimigos foram derrotados? Essa noite eu ainda estava pensando em algumas coisas. Poxa Deus, o Senhor me livrou daquilo lá que podia ter acabado com a minha vida. Acabado com outras famílias. O Senhor tem me livrado. Deus é absolutamente fiel, como nós cantamos. Absolutamente fiel. Ele nos fortalece a nossa esperança quando nós olhamos para o passado daquilo que Deus nos livrou, que nos libertou. É o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã. Ele não muda. Ele não muda. É o mesmo Deus. E a confissão sistemática das alianças, das promessas de Deus, eles têm pelo menos 2 efeitos em nossas vidas. E efeitos tremendos. Elas são como sementes do céu sobre as nossas cabeças. Né? Enche os céus das memórias de vitórias. Tirando nossos olhos das circunstâncias, do momento que nós estamos passando, a dificuldade que estamos enfrentando, essas promessas nos tiram dali, das circunstâncias que o inimigo está colocando diante de nós, fazendo-nos voltar para o Senhor, olhar para o Senhor. É uma das coisas. E a segunda, elas são decretos proféticos contra as crises, porque se tornam palavras de ordem do Senhor contra o inimigo, contra a voz do inimigo, neutralizando o caos que toda crise quer instalar. A crise quer instalar pânico, quer instalar caos, como falei na primeira mensagem da manhã. E olhando para as promessas, eu vejo que eu posso dizer, olha, Deus me ajudou até aqui, vai me ajudar adiante. Ele vai me livrar dessas coisas. São franceses, eu disse ontem. O que se podia esperar de franceses? Né? Fazer uma Olimpíada dessas, né? Uma abertura dessas. Só isso. São baixos. Até disse, Deus, por que não interviu logo com o fogo do céu? Mas Ele tem seu propósito sobre o céu, né? Terceiro, Josafá se colocou na posição certa. Por isso ouviu o consolo e as estratégias do Senhor. Verso 14 a 17. 14 a 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Mataias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa dessas grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e as achareis no fim do vale, diante do deserto de Israel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí eu fico tão feliz por saber que o Senhor toma as minhas batalhas para Ele. As minhas batalhas são dEle. Se eu estou sintonizado com Ele, as minhas batalhas são dEle. Eu fico tão feliz de saber disso. Imagina, eu não preciso lutar, eu não preciso ir para a guerra. Lógico, tem que me preparar, tem que estar pronto, tem que estar posto, tem que fazer minha parte. Mas o Senhor irá lutar.
As nossas batalhas, meus queridos, com cristãos, marquem bem isso. As nossas batalhas são as batalhas dele. Elas não são nossas, são dele. Se você está ligado, sintonizado com Deus, Ele vai lutar por você, Ele vai pelejar por você. O nosso texto diz aqui no início, né? Eles estavam em jejum, em oração, né? Os versos anteriores, estavam em quebrantamento e confissão. Aí diz, então veio o Espírito do Senhor e disse. Deus nunca deixa de responder uma oração nossa. Nunca. O problema é que às vezes nós não estamos na posição de ouvi-lo. Ou nós não paramos para ouvir. Estamos no meio da muvuca, no meio da preocupação, no meio do agitar, no meio da batalha e não ouvimos a voz de Deus. Nós não paramos para ouvir. Diz aqui, então veio o Espírito do Senhor e disse. Meus queridos concristãos, nós precisamos treinar, praticar jejum e oração. Nós precisamos praticar o quebrantamento diante do Senhor. Nós precisamos praticar confissões sinceras diante do Senhor. Nós temos que buscar. Deus precisa de um remanescente que nade contra essas correntezas que estão se levantando nesse mundo atual. Contra essas correntezas. E se nós fizermos isso, jejum, oração, quebrantamento, essas coisas limpam-nos espiritualmente e nos habilitam quanto a ouvirmos a direção de Deus para as nossas vidas em todas as situações. Elas nos limpam, nos aproximam de Deus. É preciso sim, tempos de jejum e de oração específicos em família, nas células, nas equipes de discipulado, para que o Deus de maravilha seja glorificado nas adversidades. A gente precisa disso, essa prática. Eu sei que para nós menonitas, muitas vezes falar em jejum e oração, oração até, né? A gente ora, mas jejuar para quê? Né? Para que jejuar? É uma disciplina que eu faço, não porque Deus precisa que eu jejue, não. Mas eu sou beneficiado, na verdade. Não é para chamar a atenção de Deus, não. É porque aí eu consigo uma afinidade com Deus. E o meu quarto e último ponto, se não me engano, Josafá, ele adorou, obedeceu e provou a vitória. O verso 18 a 22 nos diz aqui, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coaditas e dos filhos dos coraditas para louvarem ao Senhor Deus de Israel e com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé diante e disse, ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Gente, não basta saber quem é o Senhor, nem saber o que Deus pode fazer. O importante é preciso agir. Estava pensando em vocês, cantores, agora, né? Numa guerra, a gente manda os melhores soldados na frente, né? Ele manda a equipe de louvor. Ele mandou a equipe de louvor, cantando. Ação. A gente precisa agir. Eu sei quem Deus é. Eu sei do poder imenso de Deus, nós todos sabemos. Mas será que nós agimos nesse poder? Tomar uma atitude de fé.
atitude de vencedor no Senhor. Josafá, ele não sabia que os inimigos iam ser derrotados assim, mas ele ousou fazer, ele obedeceu à voz do Senhor. Se o Senhor falou, o que nós precisamos fazer? Precisamos consultar muita coisa? Pegar o dicionário, pegar a Bíblia ainda e alguma outra coisa? Não, o pastor já falou, né? É só obedecer. Só resta obedecer. Se o Senhor falou, só resta obedecer. Vocês conhecem o alfabeto cristão? Obedecer? É esse? Alfabeto do cristão. Obedecer. Fácil. Mas na prática é difícil. Na prática é difícil. Nós precisamos pôr em prática os conselhos e assumir uma atitude de louvor e adoração. Muito semelhante daquilo que eu falei hoje cedo, né? Muito semelhante daquilo que você trouxe na introdução, né? Entregar o caminho ao Senhor, né? Confiar nele. Quando nós obedecemos assim, nós conseguimos descansar no Senhor, em plena crise. Sabemos que a nossa vitória é certa, mesmo que a gente não enxergue a luz do fim do túnel. Mas descansar no Senhor é assim quando nós obedecemos. Até porque adoração e obediência e fé andam de mãos dadas. E são garantias de vitória para todos os santos. Obediência, fé e adoração. Mãos dadas. Eu não consigo adorar se eu não obedeço. Eu posso até tentar, né? Que nem Jonas. Eu adoro Deus tal, né? Mas estava em desobediência. Falar é fácil. Adorador nada. O verdadeiro adorador é aquele que submete e obedece a Deus. Meu querido concristão, é possível que você esteja passando nesse momento por alguma crise. É possível. Não sei da sua vida. Não sei o que se passa. Talvez esteja lutando contra as hostes da maldade, enfrentando batalhas ferrenhas no seu casamento, ou da família, ou da célula, ou discipulado, ou de finanças, dos sonhos ministeriais. Talvez você esteja batalhando, passando uma crise. Primeiro, entenda que o inimigo não tem poder para decidir o teu futuro. Memorize isso. O inimigo não tem poder para decidir o meu futuro. Ele não tem esse poder. Esse poder você tem. Essa decisão é sua. E você precisa tomar a decisão de ser vencedor. Eu vou ser vencedor. Essa decisão é tua. Não importa o que as vozes dizem por aí. A decisão é tua. Segundo, creia que nem toda crise é selo de fracasso. Caminho errado ou perda de unção. Não. Jesus estava no meio de uma batalha lá em Marcos, né? Numa tempestade, dormindo num travesseiro. Pedro na prisão. Não porque eles fracassaram, não. Não é perda. Josafá estava fazendo tudo certo e a crise bateu na porta dele. Bateu lá. Eu acho que quanto mais firmes estamos, mais suscetíveis estamos à crise, né? Porque é um teste da nossa fé. É um teste da nossa fé. Terceiro, é claro que o Senhor pode nos livrar das adversidades, mas em geral, quando Ele as permite em nossa vida, é porque Ele quer glorificar o nome dEle. Seu nome é o meio delas em nos dar as vitórias mais expressivas de nossas vidas. O seu nome
Quando estamos lá, lembre-se, quando está passando alguma dificuldade, algum momento difícil, pense, vou glorificar o nome dEle. Ele sabe o porquê, né? Eu entrei de férias dia 8 de julho e desde lá em casa, a saúde, tanto da Ana como minha e dos meus netos, estava um bagaço até ontem, né? Ainda, quando o Marco me perguntou ontem se hoje eu poderia, eu quase respondi, não, eu não estou nem bem ainda, né? Mas eu digo, vamos lá, na fé nós vamos, né? Deus tem um propósito, né? Ele tem um propósito em tudo isso aí, né? Tem um propósito em fazer as coisas. Terminando, meus queridos, como cristãos, se nós seguirmos os passos de Josafá, descritos aqui, que eu mencionei, você pode sair vitorioso, né? Você pode sair vitorioso. E fique sabendo, você não precisa nem ir lá lutar na frente. Você só precisa ter atitude, sair do comodismo, agir, né? Agir. E tem mais um detalhe aqui. Talvez já lhe ocorreu que, talvez você passando por uma crise, uma adversidade, Deus não quer lhe dar mais experiências de como poder ajudar outras pessoas, levar você à maturidade, mais para frente, um passo a mais, um nível mais elevado na sua fé. Eu sei que para muitos crentes, um passo a mais, um nível mais elevado, não quero, não. Imagine, Deus já está pedindo muito agora, imagine se eu der um passo a mais para frente, vou ser mais ousado. Aí o Espírito Santo vai pedir mais de mim ainda. Não quero, não. Eu não quero liderar uma célula, um discipulado. Eu não quero fazer isso, aquilo, tal, não, né? Deus quer talvez colocar você para coisas maiores, mais profundas, para conquistar territórios mais amplos na sua vida. Esse é mais um detalhe, meus queridos. Mais um detalhe. No amor do Senhor, das maravilhas, eu quero encerrar essa mensagem aqui. Que Ele possa fazer maravilhas nas suas vidas. E que você, se estiver numa crise, saiba, Deus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos promete isso em Mateus 20. Ele nos promete estar conosco em todas as circunstâncias. E eu me esqueci de falar no começo, nós temos vagas na MB para pessoas que falam em alemão, para ser missionário lá, né? Então, se alguém precisar de um trampo aí, né? É mais do que um trampo, né? Na verdade, nós precisamos de gente para trabalhar no Apadrinho, que tem conexões com a Alemanha, a Suíça, né? E precisa de gente que saiba falar e escrever em alemão. Se tiver alguém, né, que está disposto a ser missionário na MB, estamos abertos. Então, terminando aqui, vamos se colocar de pé para finalizar também esse culto. Sim, Pai querido, em nome de Jesus estamos aqui nessa manhã. Eu fico feliz em saber que nós temos um Deus que se importa conosco. Que não tem interesse que nós entramos em pânico, ficamos com medo, ficamos apavorados, ficamos sem saída. Não. Nós temos um Deus que sempre tem a solução para nós. Pai, nos permita aprender com Josafá. Que ele colocou diante do Senhor a sua situação. Ele conclamou o povo a orar, ou seja, a igreja a orar juntos para vencer o seu problema. E a batalha se tornou tua, Senhor. Pai, nós queremos colocar as nossas batalhas nesse momento aqui. E meu querido, que você está me ouvindo agora, coloque as tuas batalhas nesse momento diante do Senhor. Diga, Senhor, eu estou lutando com isso. A minha crise é essa. Fale para Ele agora. Diga a Jesus. Sim, Jesus, você ouviu, está ouvindo a confissão dos teus irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Pai, seja Tu o lutador dessas batalhas. Seja o Senhor que dê a vitória
para essas famílias, esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó, esse jovem que está aqui. Seja o Senhor. Dê vitória, Senhor nosso Deus. Dê uma luz, uma saída. Mostre como deve agir nesse momento, nessa situação. E, Senhor, Deus da vitória, Deus da segurança, seja o abençoador dessa família, dessa oração nessa manhã. O Senhor nosso Deus e Pai, levante seu rosto sobre nós e nos dê a sua bênção nessa semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos dê a sua paz, assim da qual nós cantamos antes. Que a sua paz esteja dominando o nosso ser nessa semana, nosso dia a dia. Que nada possa tirar o nosso foco do Senhor. Deus Pai, levante seu rosto sobre nós e nos conduza, abençoando o nosso lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.